Capítulo 23. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo de número 23. A partir do versículo 1. Amém? E estes são os nomes dos valentes que Davi teve: José de Macedete, filho de Capimone, o principal dos capitães. Este era Atim, o Esnita, que se opusera a 800 que os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, como provocaram os filisteus que haviam se ajuntado à peleja, e como de Israel os homens subiram. E este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. Amém? Frisando o versículo 10, vai dizer: e este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Nessa passagem a gente vai ouvir falar dos valentes de Davi, dos 30 valentes de Davi. E um aqui nesse texto vai se destacar, que é esse Eleazar, por conta da coragem desse homem, de se colocar à disposição da guerra e enfrentar os filisteus ali. E diante daquela peleja, ele foi tão persistente, tão corajoso, que a sua mão ficou agarrada à espada. Diante de toda a batalha, de toda a luta, diante de todo aquele processo ali, a mão dele ficou agarrada à espada. Nenhum minuto sequer, a mão dele se soltou da espada. Podia muito bem ali, naquele momento ali, ele está cansado, está bem, mas a mão dele estava agarrada à espada. Assim somos nós. Que a gente venha ter essas persistências na espada do Senhor, que é a palavra do Senhor. Que a gente venha cada vez mais buscar essa palavra, ansiar essa palavra, como nós cada dia vai chegando mais perto dela. Porque não foi ele que mudou, e sim a mão dele. Foi a persistência dele. Ele podia até viver com essa condição da espada, mas a mão dele estava ali firme. Então assim somos nós, segurar firme essa palavra. Amém? Deus, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, Pai amado, para a tua honra e para a tua glória, Pai. Muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui presentes na tua presença nessa noite, para adorar a Ti, exaltar, glorificar o nosso santo nome, Pai amado, que esse vestígio do Pai, de toda a nação e de todo o louvor, Pai amado, Pai querido. E deixar, Pai amado, que nos perdão a Ti por nossos pecados, Deus, pelas nossas falhas, Pai, pelos nossos desanos, pelas nossas fraquezas, Pai amado, Pai querido, que estamos diante dessa noite, vindo, Pai amado, Pai querido, nos entregar para a negativa, Pai, que viemos no lugar que o Senhor possa operar, Pai amado, na vida do nosso Deus, Deus, Pai amado, e eu já repreendo Deus, coração do nosso Deus, eu já repreendo, Pai Jesus Cristo, Pai amado, pela integração, Pai amado, Pai querido, e aqueles que foram caminhos, o Senhor vem trazer segurança nessa noite, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, a cada um que está, Pai amado, a cada um que tem lugar para Ti, ó Deus, porque o Senhor já se faz presente, Pai amado, porque Ele nosso Deus, e assim como Eleazar, Pai amado, que Ele, Pai amado, cada vez mais, segurar, ó Deus, Pai amado, a Tua palavra constantemente em nossas mãos, Pai amado, para que podemos, Pai amado, deixar ela de lado, ó Deus, meu Pai, e orando, ó Deus, para que essa noite seja uma noite maravilhosa, para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, faça a Tua vontade e o Teu querer. Nós te pedimos e por fé nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar nesse modo. Estarei agora nós vamos orar, Jesus. Estarei com o nosso nome de violão. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando o hino de 243. Glória a Deus. Louvado seja Deus, os irmãos me ajudem. Aleluia. Hino de número 243. Glória a Deus. Nos acharam? Nós abrimos este mundo em Teu nome, ó Jesus Cristo.
Glória a Deus. Livro de Números 322. Louvado seja Deus. Faz um bom tempo que eu não ouvi aqui diante dos públicos. Eu sei que eu gosto de lá louvando o Senhor esse hino da árvore de 322, porque eu lembro muito bem da minha conversão quando louvava esse louvor, esse hino, e falou muito comigo. Porque se a gente parar muito bem para pensar na letra desse hino, e a gente vai ver que realmente vai chegar um grande dia que a gente não vai ter mais esse momento. A gente não vai ter mais esse momento de comunhão, de adoração com os irmãos. A gente não vai ter mais aquele momento de ir lá fora e pregar a palavra. Eu que nessa noite a igreja não só me ajude, mas faça de todo o coração essa canção para o Senhor. Amém? Aleluia. 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o próprio das alturas fez brilhar as trevas luz, para nos dar eterna vida, terra morte se humilhou, tendo já vencido a vida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro mundo de amor que confessa o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o mundo em credo, toda nova criação.
derramado, o seu sangue redimidor, uma lança transpassada, foi o lado do Senhor, suas mãos e pés ligados, como os cravos sobre a cruz, como isso me contava, a vontade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro golpe de amor que converta o perdido e rebelde pecador. Como santo evangelho, Deus fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar o livro, a história do Senhor, salvação e sofrimento deste encontro de amor, do juízo fui liberto, da condenação da dor, pela vida estou bem certo, que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro golpe de amor que converta o perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia, Senhor. Aleluia. A igreja por onde veio Jesus, estarei com Deus no momento individual, para estar na nossa hoje com Jesus Cristo. Logo mais, muito louvor, amém? Glórias a Deus. Que maravilhoso, irmão. Paz, Senhor Jesus. Amém. Que maravilhoso, falando das Escrituras, falando da palavra. E veio do céu para nós chegarmos lá, para ser ouvido, não ouvido. Imagina você sentado com Moisés. Moisés, conta para nós como foi a experiência lá na cobertura de Mar Vermelho. Josué, conta para nós como foi a abertura do mar. Como foi a abertura? Como você sentiu quando teve que dar a volta em torno de Jericó? Paulo, como foi a sua conversão? Que jeito foi esse cara? Não, você viu? Glória a Deus. Oh, glória a Deus, vai ser maravilhoso. Como vai ser maravilhoso? Abra suas Bíblias no livro de Hebreus. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá nós vamos ter a certeza de quem escreveu esse livro. Livro de Hebreus. Capítulo 10. A partir do versículo 35 até o 39. Amém? Amém. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo vive pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé
para a conservação de alma. Amém, irmãos? Amém. Esse ciclo de oração. Querido Deus, amado Pai, estamos na sua presença, meu Pai. Oh, Papai do céu, receba a nossa oração nesta noite, meu Pai. Receba o nosso louvor nesta noite, meu Pai. Oh, Senhor, a nossa confiança está em Ti. A nossa confiança está na palavra, meu Deus. A nossa confiança está na certeza, meu Deus, que um dia, Senhor, nos reunirmos ao Senhor, ao seu trono. Oh, meu Pai, poderemos ver a sua glória, meu Deus. Poderemos contemplar a face do nosso Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Ajuda a tua igreja, meu Deus, a completar a obra. Ajuda a tua igreja, cada um dos irmãos, a nunca retroceder, a permanecer firme na fé, meu Deus, que um dia nós adquirimos, meu Deus, pela palavra, meu Deus, pelo Espírito Santo nos guiando, tirando a vida dos nossos olhos, Pai. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, meu Deus, cada lado que ele necessitava, meu Deus. Seja conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvor, vamos primeiro a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar o nosso Deus, amém? Essa minha luz, a minha salvação em Ti me rendeu. Se ao meu lado estou, seguro em Tuas mãos eu nada temerei.
Glória a Deus, que sejamos preparados para esse dia. A igreja, por base de Deus, vamos compartilhar nossa palavra com Jesus. Glória a Deus, eu saúdo na igreja, da paz do Senhor. Bem, glória a Deus, eu gostaria de ler aqui uma palavra em Lucas, capítulo de número 19, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 19, a palavra de Deus explica assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia um homem chamado Zaqueu, e era este o chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e correndo diante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Glória a Deus, né? Todos nós conhecemos, né, essa passagem acerca de Zaqueu, o homem que tinha no coração, ou colocou no coração o desejo de ver quem era Jesus. Jesus sempre passava por este lugar chamado Cidade das Palmeiras ou Jericó. Quando Jesus entra em Jericó, nesse dia, este homem colocou um propósito no coração. Eu preciso ver quem é esse homem. Eu preciso enxergar quem é Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, aleluia, já fui dizendo que é mais fácil o camelo passar por agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas por quê, pastor? Porque geralmente, quando Jesus está falando sobre esse negócio, é por conta que as pessoas colocam o que tem, os bens materiais, em primeiro lugar no coração. Só que com esse homem foi diferente nesse dia. Zaqueu ele pôs no coração, e a Bíblia diz que a multidão estava entrando com Jesus em Jericó, e Zaqueu olhou e disse assim: eu preciso enxergar ele. Aleluia! A Bíblia fala que Zaqueu era um homem baixo, de pequena estatura, a multidão cercando Jesus, não dava para ver Jesus. E aí Zaqueu foi no coração dele, subiu na figueira, ele olhou a árvore e não olhou para a dificuldade. Às vezes a gente quer tanto, irmão, aleluia, vivenciar algo da parte de Deus
uma experiência diferente, mas a gente pode ter dificuldade. Mas para mim, por isso que eu vou ter que pagar o preço. Eu vou ter que renunciar às coisas. Eu vou ter que pagar tanto por isso. É assim? Mas Zaqueu não, Zaqueu olhou e ele não quis nem saber se era primeiro andar. Ele subiu na árvore, porque ele procurava ver, ele queria ver. Quando ele toma essa decisão de sobe na figueira, a Bíblia diz que Jesus ia passando ali. E quem viu primeiro? Jesus viu primeiro. Jesus parou debaixo da figueira e falou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua. Você queria me ver, mas não vou terminar a casa hoje. Pensa que coisa boa, né? Jesus ele foi surpreender Zaqueu. Ele foi dizer assim: meu amigo, né? Porque Zaqueu se torna amigo de Jesus, não. Ele recebe Jesus na casa dele. Ele queria só ver o pastor pai. Mas Jesus disse assim: vamos fazer diferente. Eu vou jantar lá na tua casa hoje. Entra na minha casa, Jesus. Jesus entrou lá, mexeu toda a estrutura de Zaqueu. Quando Jesus entrou lá, Zaqueu no coração disse assim: se eu defraudei alguém, eu vou devolver para queimar. Aí o olhar disse assim: mas ele sonaria dizendo para Jesus: o Nazareno, o Salvador, vai estar comendo com o publicano. E aí Jesus falou assim: esse aqui também é filho de Abraão. Esse aqui, hoje a salvação entrou nessa. Aleluia. Ele queria só ver. E Jesus fez um grande milagre na vida dele. Convida Jesus para entrar na tua casa, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vocês que gostam do lugar de fé de Jesus, vamos falar de isso importante. Queria convidar nós para o Lucas falando. Amém? Que diz no verbo. E nós vamos do verbo. Levar para o amor? Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu pode ser. Amém. Senhor Jesus, grande Deus, Pai querido. E essa sua presença, Senhor Jesus, nós te agradecemos, traz na sua casa. Eu agradecer por cada irmão, Senhor Jesus. Abençoa, Pai querido, o trabalho. Abençoa, Senhor Jesus, quem ainda não está precisando de trabalho, Senhor Jesus. Abençoa todo o oferta, todos os dízimos, Senhor, que entra na sua casa. Abençoa e multiplica, Senhor, na tua obra. E assim, Senhor, em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. A igreja não vai sair? Amém. Só vamos conectar, acho que é os 545, se não me engano, né?
Glória a Deus, louvado seja Deus. Vamos colocar primeiramente que isso pode, Jesus Cristo reverência a paz essa noite. Estarei com a nossa irmã Diaconisa Valdéria. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? A luz com o calzinho. Segurando ela, mas já achei que não Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. As manhãs conversa em casa. Mas aí carregar tá com isso que largou lá. Falei pro pastor Marcos, que ele tá trabalhando na minha casa o dia inteiro, irmão. Nem pra pensar, gente. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, uma palavra que Deus colocou no meu coração, até eu li ela ontem no início da oração ontem, e eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite também. Porque a gente fala assim, ele declara, a gente teme e treme quando a gente é chamado para trazer uma palavra do Senhor para a igreja, né? Porque primeiro que o Senhor quer nos usar, e segundo que a responsabilidade é grande que o povo é do Senhor, né? Então a gente tem que ter cuidado com o que vai falar, porque é o povo, são os filhinhos de Deus, né? Então a gente tem que ter cuidado. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração ontem, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que está em Lucas, capítulo 18, o versículo 27. Nessa passagem aqui, aqui fala do jovem, né? Um jovem rico, quando ele pergunta o que ele poderia fazer para entrar no reino dos céus, né? Mas o versículo 27 diz assim: e ele disse: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Agora abre lá em Lucas capítulo 1, no versículo 37. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Aqui já é a ocasião onde Isabel se torna mãe de João o Batista, uma mulher já avançada de idade,
e que recebe a bênção, a graça, o impossível, né? De ser mãe, de gerar um filho. Gênesis 18, capítulo 14. Gênesis 18, 14. Amém? Amém. Haverá coisa alguma difícil ou impossível ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, Senhor Deus, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, venha falar conosco, Senhor, venha falar com o Teu povo, venha falar com a Tua igreja, Senhor. Aquilo que o Senhor deseja falar no coração de cada servo Teu nesta noite. Eis-me aqui diante do Senhor, ó Pai, que na Tua bondade e misericórdia, venha me usar, Senhor Deus, para trazer, Senhor Deus, essa mensagem, Senhor Deus, da parte do Senhor para o Teu povo. Que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, e que não saia, Pai, nenhuma palavra da minha boca que não seja tua. Eis-me aqui, ó Deus, e usa-me, ó Pai, conforme a Tua vontade. Fala conosco, fala com o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vemos aqui, irmãos, 3 versículos que nós lemos, falando sobre o impossível, né? O nosso Deus, o Deus do impossível. Nós vemos aqui em Gênesis, essa ocasião é quando Sara, ela recebe, né, a promessa ali de se tornar mãe, uma mulher já avançada de idade, uma mulher a qual já não tinha mais as suas regras, e aí então o Senhor visita Abraão e diz para ele que ela, Sara, conceberia e teria um filho. A palavra do Senhor fala que quando Sara recebe, ela ouve essa mensagem, ela ri, né? Tamanho, se for ver assim no seu entendimento, no curso natural das coisas, como assim você mãe, né? Depois de tanto tempo, né? Depois de tantos anos, depois de já, vamos dizer, já velha, como eu vou ser mãe? Como assim, né? Acreditar nisso, né? Mas quem falava não era qualquer um quem falava. Era o Deus Todo-Poderoso que dizia isso para ela. Você será mãe. Dizia isso, né? A Abraão. Existia essa promessa sobre Abraão. Quando o Senhor fala para Abraão que era para ele sair da terra, do meio da sua parentela, ir para a terra a qual Deus ainda ia mostrar para ele, Deus disse que faria dele pai de uma grande nação. E como ele seria pai de uma grande nação se ele não tinha filhos, se a sua esposa já era idosa e estéril? Como assim seria pai de uma grande nação? Mas o nosso Deus, irmãos, ele é um Deus que vela para cumprir com a sua palavra. Ele é um Deus que quando ele diz, acontece. Aleluia. Então ele disse isso, você será pai de uma grande nação, né? E ele não disse que sairia de Agar, da serva dele. Ele disse que sairia do seu matrimônio, do seu casamento, da esposa a qual ele tinha, que era Sara. Mas como nós somos bons em meter o bico onde a gente não deve, e querer dar uma mãozinha para Deus realizar o nosso milagre, Sara fez isso, né? Vai lá, né? Tem a sua intimidade lá com a serva, porque de mim não vai dar nada, né? Não tem jeito. Isso é não acreditar, gente. Isso é não acreditar no Deus que tem poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre a infertilidade, até mesmo sobre o curso natural das coisas. Se existe um curso que a gente diz natural das coisas, quem criou esse curso natural das coisas? E quem é que realiza o impossível para que se aconteça o que ele diz? Não é? Então, se o Senhor disse que ela seria mãe, ela seria mãe. A responsabilidade de realizar um milagre não era dela, era dele. A dela era de crer. A dela era de confiar. A dela era de esperar o tempo de Deus fazer com que esse milagre acontecesse e se cumprisse na vida dela. É diferente na nossa vida?
Quando Deus diz que vai fazer, e a gente às vezes coloca a mãozinha e não ajudar, dá uma forcinha. E a gente quer planejar, a gente quer moldar o jeito que Deus vai realizar o milagre que Ele falou para nós que vai fazer. A gente quer pôr a mão da gente, aí onde dá errado. A gente não vai ver lá no Oriente como é que é, não tem guerra até hoje, não é Ismael, não é Israel, não é Ismael, não são eles ali, todo mundo brigando ali, né? Por conta de que a nação que veio de Isaac, a nação que veio de Ismael, até hoje briga. Se Sara não tivesse colocado a mão, talvez isso não estaria acontecendo até hoje. Quantas vezes nós estamos pagando preço por uma coisa que Deus já prometeu que vai fazer e nós colocamos a mão, aí começa a colher frutos que a gente não precisava colher, mas porque Deus falou, nós não confiou somente e inteiramente no Senhor, a gente também colocou a mão para fazer. E aí a gente começa a colher fruto que a gente não queria colher, porque não é o que a gente planta que a gente colhe. Se nós plantar feijão, nós não vamos colher arroz, não vamos colher feijão. Se eu plantar fé no Senhor, eu vou colher mais frutos dessa fé. Agora, se eu plantar incredulidade ou limite no poder de Deus, eu vou colher disso. Porque quando eu coloco a minha mão para tentar fazer acontecer aquilo que Deus já falou que vai fazer, e Ele não precisa de ajuda, Ele só precisa que a gente creia, dá errado. E às vezes a gente entristece e entristece com Deus, sendo que Deus disse, só tenha fé. Já não foi lido aqui no início? O justo vive do quê? E muitas das vezes a gente não usa da fé. A palavra do Senhor diz que quando nós não temos fé, até ela nós temos que pedir para o Senhor, porque até a fé que a gente tem vem do Senhor. Nada vem de nós mesmos. Nós sozinhos nós não conseguimos nem crer nele. Nós sozinhos nós não conseguimos ouvi-lo. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, então o nosso ouvido é aguçado, então aí a gente começa a prestar atenção no que Deus diz. Mas não é só ouvir ou prestar atenção no que Deus diz, é crer no que Ele falou que Ele vai fazer, porque Ele é Deus fiel e poderoso para fazer. A palavra do Senhor que nós temos aqui fala em 3 ocasiões do Deus do impossível. O Deus que realiza o impossível. Aí nós vamos lá em Lucas, onde a gente leu a parte que fala sobre Isabel. Também era uma ocasião onde era uma mulher já idosa, seu esposo idoso, não tinha mais filhos. Eu não sei se poderia pensar assim, mas a gente começa a pensar assim, talvez nem pensasse mais em ter filhos. Talvez aquela vontade de quando casa, porque a gente casa, a gente já coloca assim, mãe, eu fui assim. Isso porque eu casei com 16, eu já queria ser mãe. Né? A Jô sabe, né, Jô? Aí ela foi com o Jefferson, eu queria mais ainda. Ela foi rapidinho com o Jefferson. E aí eu vi aquele menino, né, eu quero ainda. Mas eu tive que esperar 4 anos para Deus realizar o meu milagre de ser mãe. Glória a Deus, está lá maior do que eu. Grandona, para a glória de Deus, como boa mãe coruja que sou, bonita. E em nome de Jesus, daqui a pouquinho cheio do Espírito Santo de novo, em nome de Jesus. Mas quando a gente casa, irmãos, esse é o nosso desejo, é construir família, né? E talvez ali a história de Isabel, ali já talvez, eu não sei, talvez já não pensasse mais, já tinha passado tanto tempo, já estava idosa, já tinha passado seus costumes, né? Como assim ser mãe depois de idoso, né? Eu começo a brincar assim, e falo assim, mas você só teve um só, glória a Deus por isso, agora eu quero ser vó no tempo certo, no tempo de Deus. Né? Deus me deu Samuel já, me aprendendo, né? Quando Deus mandar o da Larissa. Glória a Deus por isso. Tem dia que eu vou embora com uma canseira que só como é que elas vão dar conta, Jesus? Mas é gostoso demais, né? Então talvez ali Isabel já não esperasse mais isso, já não pensasse mais em ser mãe, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. E os planos de Deus não são frustrados. Ninguém pode frustrar o plano de Deus. Irmãos, se Deus tem um plano e Ele tem um plano na minha e na sua vida, ninguém pode frustrar. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na minha e na sua vida. Ele é poderoso para realizar.
Ele é grande e é dono de todas as coisas para realizar esse impossível nas nossas vidas, como fez na vida de Sara, como fez na vida, né, de Isabel. E Deus tinha esse plano, Deus tinha esse propósito. Eu preciso enviar alguém, e esse alguém vai ser aquele alguém que vai preparar o caminho, porque eu não vou enviar o meu filho para salvar todos eles. E eu preciso que alguém venha antes dele falando que ele vem, como nós louvamos aqui. Nós hoje somos os João Batistas desta época. João Batista anunciou que Jesus viria. Nós somos os João Batistas dessa época que anunciamos que Jesus vai voltar. Porque via ele já veio. Mas ele voltará. Então nós aqui, seja louvando, seja pregando, vivendo principalmente que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo voltará. Como assim? É impossível isso para muitos entenderem que um homem, que um Deus tão grande veio como um homem tão impressionante que até hoje se fala dele, e a humanidade, tudo está escrito antes de Jesus e o depois de Jesus. Tamanha diferença o nosso Salvador fez na humanidade e em toda a criação. Então somos nós hoje. Aí as pessoas lá de fora podem pensar assim, mas como assim? Alguém veio, amou nós sendo ruins, nós Deus pensando assim, como que alguém tão santo, poderoso veio, desceu do céu, morreu na cruz por nós porque nos ama e ainda vai voltar para buscar nós. As pessoas lá de fora podem pensar, é impossível isso, como assim que alguém morreu e voltou à vida 3 dias depois? E ainda subiu aos céus. Mas é que é o Senhor, o Deus do impossível. É o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que rege todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas. Então nós vemos ali nessa passagem que então Isabel consegue e tem João o Batista. Cumpriu o impossível ou não? Aleluia. Glória a Deus. Na outra passagem que a gente leu, a gente vê lá o jovem, que diz, né, o que ele precisava para poder herdar o reino dos céus, né? Ele diz, não, eu honro meu pai, vamos dizer assim, eu sou bom. Como a gente dizia antes, né, eu nunca roubei, eu nunca matei, né? Nossa, eu não vou para o céu, né? Eu não desejo as coisas dos outros, não. Nossa, não tem inveja, não. Né? Mas só existe um caminho. E é o caminho, né? Que é o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é nem vai, ele vem ao Pai, se não for por mim, né? E esse jovem, como diz assim, eu faço as coisas tudo direitinho, então é capaz que eu consigo, né, Jesus? Mas onde é que está o teu coração, moço? É como se Jesus estivesse dizendo isso para ele na nossa língua aqui de hoje, como se fosse na linguagem de hoje da palavra, né? Onde é que está o seu coração? Onde você tem depositado sua confiança? Nas suas próprias forças? Ou no Deus do impossível? Quando o Senhor diz para você que teu milagre vai chegar, você crê que ele vai chegar? Ou às vezes pinta dúvida ali, e às vezes você dá mais ouvidos à dúvida, ou à voz do inimigo tentando te fazer desanimar e deixar de crer nesse Deus do impossível. Porque ele faz isso. Ele sopra no nosso ouvido ali, não vai fazer nada. Vai o quê? Até hoje não fez. Né? Ele não nos tenta nos desanimar. Irmãos, nós estamos sujeitos a isso. Nós somos tentados, Jesus foi. Quem somos nós para não ser? Não é? Mas onde é que nós temos colocado a nossa confiança? Ele não está contra isso, irmãos. Se o Senhor disse que vai realizar o impossível, ele vai realizar o impossível. Ele é poderoso para realizar. E ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, se Deus diz que tem cura, tem cura. Então, se Deus diz que tem libertação, tem libertação. Então, se Deus diz que tem vitória, porque foi Ele quem disse, aleluia. Então, se Deus disse que você não vai passar no processo, é estranho, mas eu estou contigo, Ele está conosco. Por mais que eu e você, muitas vezes, quando está muito apertada a luta ali, a gente se sinta só, Ele está conosco. Ele está conosco, porque Ele disse isso. E quando Ele diz que nós somos mais que vencedores em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque não vem de nós, vem do Senhor, é Ele quem disse, aleluia.
Para nós, como para esse jovem, sozinho era impossível. Para nós, aceitar Jesus e deixar ele reger a nossa vida inteiramente era impossível. E muitas vezes ainda continua sendo impossível, porque a gente é bom, como eu disse, a querer colocar o dedão naquilo que a gente não deve, né? Mas quantos foram já os impossíveis que Deus realizou na sua vida? Quantas foram já as bênçãos que você contou sobre o Deus Todo-Poderoso, que Ele já realizou na sua vida, na sua casa, na sua família? Quantos foram já os testemunhos que você ouviu na igreja, Deus fazer? E aí você para e fala assim, Deus faz. Deus fez na vida de fulano. Então Deus faz. Aí vem o irmão aqui, conta um milagre, conta uma bênção, aí você vê o irmão falar daquilo ali, aí começa a te encher. Não, Deus fez na vida dele, Deus pode fazer na minha. Não, Deus continua sendo o mesmo, irmão. Ele não mudou. O poder do nosso Deus não é limitado. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Senhor sobre a luta, Ele é Senhor sobre as provações, Ele é Senhor sobre as aflições, Ele é Senhor sobre as enfermidades, Ele é Senhor sobre a vitória, aleluia! Ele é o Senhor que nos traz saúde, Ele é o Senhor que zela por nós, aleluia! Porque se não for ao Senhor, como diz o Salmo, o que seria de nós? Onde estaríamos nós? O primeiro ventinho, irmão, nós já tinha caído. O primeiro ventinho nós já tinha parado. Não quer dizer que a gente não pense em parar ou que a gente não pense em desistir. Porque isso a gente é uma luta constante até a volta de Jesus, eu creio que será assim. Mas, irmãos, quando nós estamos nos pés do Senhor Jesus, como aquela mulher que foi até aquele lugar onde Jesus estava e nada impediu de o adorar, irmãos, não tem luta que nos impeça de adorar a Deus. Quando o nosso coração está grato, quando o nosso coração está voltado, não, Senhor, eu não tenho força, Senhor, a luta está grande, mas eu creio, Senhor, me ajuda a crer ainda mais, Senhor, porque o Senhor é fiel para cumprir. Tudo bem, Senhor. Como eu disse, esse jovem, como é que ele ia chegar até o céu? E aí o Senhor disse para ele, onde é que está o teu coração? Infelizmente, o coração desse jovem estava nas coisas, nos seus bens materiais, e ele não deixou essas coisas. E aí eles vão perguntar para o Senhor, mas Senhor, como é que nós vamos conseguir isso? Aí o Senhor responde, para vocês é impossível, mas para mim não existe nada impossível. Aleluia. É por isso que eu e você temos que estar aos pés do Senhor cedo, de tarde, de noite, de madrugada, de novo cedo, de tarde, de noite, de madrugada, porque é só no Senhor, aleluia, que nós temos, Senhor, graça para vencer tudo aquilo que vem sobre nós. E a palavra do Senhor, ela prova que o nosso Deus é um Deus impossível. Irmãos, diz para mim, como seria possível, como meu esposo disse aqui, como seria possível o povo de Israel atravessar o mar a pés enxutos? Quem é que fez o mar virar parede do lado direito e do lado esquerdo? Quem é que fez? Foi o Deus do quê? Como é que só o grito de um povo faz muralha cair ao chão? Meu Deus. Aleluia. Como é que faz essa muralha cair ao chão, irmãos? Quem foi que ouviu esse grito? Quem foi que deu a ordem para gritar ali, para aquela muralha cair? Foi o Deus do quê? Glória a Deus. Como diz o pastor, vocês estão aí? Aleluia. Você gosta de Quando Lázaro já fazia 4 dias que estava morto, como é que ele ia sair de lá? Quem é que já voltou sozinho? Que não foi o dono da vida e da morte, que é Jesus? Só ele. Mas o Senhor disse, Lázaro, vem para fora. Então o impossível aconteceu na vida de Lázaro. Quando aquela viúva ali de Naim estava levando seu filho, toda a sua vida, todo o seu amor, porque nós somos pais, sabemos o quanto amamos os nossos filhos. E aquela mulher tinha acabado tudo, podia dizer, acabou tudo. Já era viúva e já não tinha mais o filho. Quem é que realizou o impossível na vida dela? Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
Irmãos, nós saímos da nossa casa para vir para esse lugar adorar a esse Deus do impossível. Nós dobramos nossos joelhos aqui, nós dobramos nossos joelhos na nossa casa, no nosso cantinho. A gente sai trabalhando, falando com esse Deus do impossível. Irmãos, creia de todo o seu coração que esse Deus é o Deus do impossível. Como é, quem é que poderia dizer haja luz e essa luz existir do nada? Como é que alguém poderia dizer, aleluia, haja animais, haja planta, haja separação entre as águas e a terra? Quem é que poderia dizer que não fosse esse Deus, o Deus do impossível, ao qual nós estamos servindo aqui nesta noite e adorando, aleluia? Ei, irmão, qual é o teu impossível? Qual é o impossível que está na sua vida? Em que área você tem passado o impossível? Onde é que está o impossível na sua vida? Aleluia! Não deixa esse impossível da sua vida para você, entenda isso. É impossível para você. Você não consegue. Você não tem poder para realizar, para fazer desse impossível possível. Mas o Deus ao qual você serve, aleluia, esse pode. Esse pode realizar esse impossível. Esse pode entrar em providência e fazer com que esse impossível se torne possível. Como ele fez na vida de Lázaro, como ele fez na vida das suas irmãs, que também para elas já era impossível ter alguma esperança, porque eram moças, não tinha mais um irmão. Ah, irmãos, qual é o impossível na sua vida? Você tem confiado inteiramente no Senhor para que Ele realize, para que Ele transforme esse impossível no possível, aleluia. Porque Ele pode, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele consegue realizar. Eu e você não conseguimos mudar. Nós não mudamos pessoas, nós não mudamos situações, né? Nós não mudamos nem a nós mesmos. Mas o nosso Deus, quando está em nós, então tudo vai se transformar. E se tem faltado fé aí para crer nesse impossível, clama a Ele, que a nossa fé vem dele também. Que no nome de Jesus, irmãos, você, eu, a igreja, o povo que adora ao Senhor, que fala dele, que proclama a sua palavra, nós possa crer inteiramente no poder do nosso Deus. Irmãos, Ele é poderoso, o poder do nosso Deus não é limitado, Ele pode todas as coisas, Ele pode realizar o que é possível, Ele pode entrar em providência na sua vida e mudar todo o quadro, aleluia, porque Ele é Deus. Ele não deixou de ser Deus, Ele não perdeu o seu poder, aleluia. Somos nós que muitas das vezes perdemos a nossa fé, somos nós que muitas das vezes somos movidos pelas circunstâncias e não pela fé. O servo de Deus anda pela fé e não por vista. Irmãos, eu não sei, muitas vezes eu falo assim, eu não sei que jeito que Deus vai fazer, eu só peço que Ele me ajude a crer, porque eu sei que se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer, aleluia. Que nós possamos, em nome de Jesus, crer nesse Deus do impossível, que tem poder sobre todas as coisas, que pode todas as coisas, e que no nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, venha nos encher a cada dia, e que nada venha tirar de nós essa certeza, que o nosso Deus é Senhor sobre o impossível. Nada é impossível para o nosso Deus, amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma oração, vamos orar, vamos falar com esse Deus impossível que pode realizar o nosso milagre. Glória a Deus, aleluia. Apresenta diante de Deus agora, irmãos, aí no seu particular, aí, o que está sendo impossível para você? O que está sendo para você impossível? Mas creia que o Deus do impossível está aqui para ouvir a sua oração, para entrar em providência desse impossível e tornar esse impossível possível, porque para Deus todas as coisas são Glória possíveis. a Deus. Papai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, papai, diante do Senhor, diante do Deus Todo-Poderoso, o Senhor, Pai querido, que é o nosso Pai, o nosso Senhor, aleluia. Papai querido, eu quero entregar diante do Senhor cada impossível, Senhor, a vida de cada um dos irmãos, aquilo que está em seus corações, Senhor, que para cada um de nós, Senhor, para nós realizarmos o impossível, papai, nos ajude a crer cada vez mais
Glória a Deus, ainda de pé, irmãos. Está impossível sua vida. Coloque nas mãos do Senhor. Amém? Porque hoje a noite Ele é conosco. Ele já vai desenvolver. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu me disse sobre mim, não pode se frustrar. Venha em meu favor, encontra em mim teu querer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus do impossível. Aleluia. Deus do impossível. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo diz que não, ou parece que não há você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem se frustrar. Venha em meu favor, e compra em mim teu querer. Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Deus impossível. Glória a Deus. Deus impossível. Deus impossível. Deus impossível. Aleluia. Graças a Deus por essa palavra. Que a gente venha alimentar essa palavra nos nossos corações, porque muitas vezes a gente perde a esperança tão fácil. Né? A gente desacredita naquilo que o Senhor pode fazer em nossas vidas tão fácil. Muitas vezes a gente não esquece de agradecer por aquilo que a gente tem. A gente esquece de chegar diante do Senhor e louvar Ele. E quando a gente conseguir aquilo que a gente quer, aquela causa, ou aquela conquista que a gente tem tanto sonho, a gente chega no lugar do Senhor. A gente já fala, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está vendo, mas Deus está vendo tudo. Deus continua nos vendo. Deus continua nos abençoando. Só o fato de a gente levantar cedo, abrir nossos olhos, poder ouvir e falar com o Senhor, já não é de milagre. E o maior milagre que a gente tem da mão do Senhor é a nossa salvação.
Eu continuo crendo no Senhor, porque por mais Ele falar nessas vidas, amém? Então, Deus abençoe você, irmã Diaconisa Valdeiro, por essa palavra. Deus abençoe a meus irmãos que estão aqui presentes nessa noite. E já deixando esse recado, louvado seja Deus, domingo. Amém, glória a Deus. Então, domingo eu cumpro Santa Ceia, para a glória de Deus, se nos permitir. E sábado vai ter o batismo, em nome de Jesus, aqui, do nosso irmão Júnior, do nosso irmão Paulo também, em nome de Jesus. Então, que a gente venha junto, aleluia, ao Senhor nesse grande momento. Que a gente venha estar orando para o nosso irmão Júnior, para o nosso irmão Paulo, para que o Senhor venha cada vez mais dar força para eles, em nome de Jesus. E terça-feira, se o Senhor permitir também, nosso culto de ensino. Quarta-feira, às 7 horas, oração. E quinta-feira, o culto de adoração. Amém? Pastor Maio vai estar orando, e o beijo da vez, em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, no Brasil, amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu tão grande amor. Demonstrava a cada um de nós por essa palavra abençoada e poderosa que o Senhor trouxe nos nossos corações. Bem sabemos que o Senhor é o Deus que faz o impossível. Aquilo que é impossível para os homens é possível para o Senhor. Senhor, Pai amado, que muitos corações às vezes entraram aqui esta noite pensando que é impossível sentir alegria novamente, pensando, Pai, seria impossível ter o ânimo necessário para continuar minha caminhada, mas eu quero louvar e agradecer o teu nome, porque o impossível, o Senhor está fazendo possível esta noite. Aquilo que era impossível, Pai, até para muitos que estiveram aqui, ou que vão ver, Pai, até nessa mensagem, o Senhor está fazendo possível esta noite, porque o Senhor é um Deus que age em favor daqueles que nele esperam, e nós temos esperado e confiado no Senhor. Então, pela fé, com Deus e com o Pai, eu creio que muitos irmãos vão chegar em casa, já que possam as suas bênçãos, porque o Senhor, que é o Deus impossível, já foi à frente, já preparou tudo, já fez aquilo que nós não conseguimos fazer, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Da mesma maneira, com o Senhor, peço que nos dê paz e segurança para o nosso lar, que a semana seja uma bênção para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, e que estejamos lá naquele batismo, com Deus eterno Pai, exaltando e glorificando o teu nome santo, porque eu peço e pela fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O horário do batismo lá vai ser 2 horas, mas nós estaremos nos encontrando aqui na porta da igreja 1 hora. Quando você quiser ir lá conosco, vamos sepultar 2 velhos homens e nasceremos novos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e as doces consolações do Santo Espírito estejam conosco e para todos sempre. Todos digam amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Soberano Deus. Quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor. E nada nos faltará. Vamos encerrar no Glória a Deus. Obrigado. Aleluia, Jesus. Vai, Senhor. Amém.